capacidade de aprendizado sobre a Tua igreja. Pai, confiamos tanto no Teu poder e na Tua presença em nosso meio, que declaramos que a partir desse momento, nada será como antes. Tudo será diferente. Tudo será melhor. Porque seremos confrontados, consolados, edificados, alimentados pela Tua viva e santa palavra nessa tarde, Pai. Que a nossa mente esteja alerta e que o nosso coração esteja receptivo para recebermos plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos nessa tarde. Em Teu nome, Jesus. E todos digam? E todos digam? E todos digam? Amém. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é sempre bom. E não há lugar melhor para estar do que reunido como igreja do Senhor Jesus. Esse é um ambiente mais cheiroso, mais maravilhoso do planeta Terra. Um ambiente em que, apesar de sermos diferentes uns dos outros, todos somos um. Apesar de sermos diferentes, apesar de cumprirmos funções diferentes, todos fazemos parte do mesmo corpo. Todos temos a devida importância para que este culto aconteça. Não ache que simplesmente porque você está sentado aí no seu lugar, você não está fazendo parte do culto ou você não está fazendo nada. Não. Como alguém que está aí sentado, você está recebendo essa palavra, mas também você é um agente de adoração neste lugar. Por isso que você não está simplesmente recebendo uma palestra, você está sendo ministrado pela palavra do Senhor. Por isso, quanto mais glória você dá, quanto mais você diz amém, quanto mais você diz eu recebo, quanto mais você glorifica o nome do Senhor, mais o ambiente do céu se torna notório em nosso meio. Você participa desse culto, você está neste culto, todos aqui estamos cultuando ao Senhor. Aleluia. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nessa tarde, você crê nisso? Eu estou pronto para pregar. Quantos aqui estão prontos para ouvir? Aleluia. Aproveitando que nós estamos em clima de Natal, é Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Já que nós estamos nesse clima de Natal, e sempre quando chega nessa época, muitas dúvidas surgem. Algumas pessoas comemoram o Natal, outras não comemoram o Natal. Algumas pessoas dizem que o Natal é de Deus, outras dizem que o Natal é do diabo. E a gente vê tanta discordância até mesmo no meio da igreja. Então, nessa tarde, a gente vai quebrar alguns mitos natalinos. Fala mais uma vez. Nessa tarde, a gente vai quebrar alguns mitos natalinos. Você vai entender o verdadeiro significado do Natal. Prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, não deixe que nada te distraia. O tema da mensagem dessa noite é justamente esse: quebrando os mitos natalinos. O nascimento de Jesus mudou a minha história. Você pode repetir comigo essa frase? 1, 2, 3 e... Beleza, agora deixa eu só falar com os que estão vivos em nosso meio. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Embaixo. Mudou a sua vida mesmo? Mudou a vida de alguém aqui? Deixa eu perguntar, quem teve a vida mudada porque Jesus um dia nasceu? Oh Deus, graças a Jesus, glory of God. Nós estamos ao vivo, então tem pessoas de tudo quanto é canto do mundo assistindo a live. Eu preciso, então, de vez em quando, eu peço perdão, peço licença. Eu preciso, de vez em quando, falar em inglês, em espanhol, em alguns momentos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Meu irmão, esse ministério de louvor da SEAD está uma coisa... Por alguns momentos eu achei que eu estava na Elevation Church. Me senti até o Steven Furtick. Me senti até o Steven Furtick. O pessoal tá pingando óleo. Quando eles saem, fica até brilhoso o chão aqui. Eu acho que é óleo.
Espero que seja. Lucas capítulo 2, versículo 11. Quem achou, diz achei. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Vou falar mais uma vez. Hoje, Lucas 2,11. Não precisa repetir comigo. Obrigado pela sua disposição, querido. Lucas 2,11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora todo mundo junto, como uma igreja linda e maravilhosa. 1, 2, 3 e... Pode sentar dando glória ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você acredita ou não em Deus. Se você comemora o Natal como o nascimento de Jesus ou não. Não importa se você é ateu, não importa o que você seja. Uma coisa, todos nós temos que concordar. O nascimento de Jesus mudou a história da humanidade. Todos nós precisamos concordar nisso. O nascimento de Jesus dividiu a história. Todo estudioso sabe que existe uma história antes de Jesus e outra depois de Jesus. Depois de Jesus, o comportamento da civilização foi totalmente transformado. Porque o mundo é um antes de Jesus e outro depois de Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que esse é o mesmo padrão que acontece na nossa vida quando nós encontramos Jesus. A nossa vida se torna uma antes de Jesus e outra depois de Jesus. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, uma vez que nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa história passa a ser dividida em duas partes. Uma história antes de Jesus, outra história depois de Jesus. Não tem para onde nós corrermos. Antes de Jesus, o nosso destino era a morte eterna. Depois de Jesus, o nosso destino é a vida eterna. Antes de Jesus, éramos escravos do diabo. Depois de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Antes de Jesus, éramos pecadores. Depois de Jesus, nos tornamos santos. Antes de Jesus, éramos inimigos de Deus. Depois de Jesus, temos paz com Deus. Não tem para onde fugir. O nascimento de Jesus mudou a minha história. Obrigado, Tiago. O nascimento de Jesus mudou a sua história. Não, deixa eu falar mais uma vez. O nascimento de Jesus mudou a sua história. O nascimento de Jesus não só dividiu a história do mundo, dividiu a minha história, dividiu a sua história. Nosso destino era o inferno. Hoje o nosso destino é regiões celestiais. Estávamos destinados à destruição. Hoje estamos destinados a um propósito eterno. O nascimento de Jesus mudou a minha história. O nascimento de Jesus mudou a nossa história. Eu vou ficar falando isso até você começar a reagir. O nascimento de Jesus mudou a nossa história.
As pessoas do mundo acham que Natal é uma oportunidade de enriquecer. O mercado tem o Natal como uma oportunidade de lucrar. Por isso eles celebram o Natal. Mas a igreja precisa entender que o Natal é uma oportunidade de evangelizar. A igreja precisa entender que o Natal é uma época em que o mundo todo se volta para Jesus. E infelizmente a igreja vira as costas para Jesus. Porque muitos se acham bons demais, santos demais, para pegar essa data e usar como uma desculpa para falar de Jesus para os outros. Se a igreja não consegue celebrar o nascimento de Jesus, se Jesus morreu um dia na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, foi porque um dia ele nasceu. O nascimento de Jesus mudou a minha história. O nascimento de Jesus mudou a sua história. O nascimento de Jesus dividiu a história do mundo. É por isso que eu e a minha família, nós festejamos o Natal sim. Nós celebramos o Natal sim, tem árvore de Natal sim. Nós ceiamos da noite do dia 24 para o dia 25, sim. Infelizmente eu vejo muitos cristãos desprezando essa data, por causa da origem pagã que ela teve. Mas isso é quase como não deixar a bateria entrar na igreja, porque não foi um cristão que criou ela. Isso é quase como não deixar a distorção da guitarra entrar na igreja, porque antes da distorção ser usada na igreja, ela era usada nos shows de rock and roll apenas. Precisamos entender uma coisa: cultura é uma coisa, doutrina é outra coisa. Não confunda doutrina com cultura. Doutrina é um ensino, doutrina é um conjunto de princípios que não podem ser mudados. Já a cultura varia de um lugar para o outro, de uma nação para outra, de uma época para outra. Entenda uma coisa, querido, a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Não existe o meu lado da verdade e o seu lado da verdade. A verdade é uma só. E como cristãos, nós não podemos negociar a verdade por nada. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas, diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Muitas pessoas usam esse texto fora de contexto, e aí diz o seguinte: nossa, o mundo está entrando dentro da igreja. Olha o tanto de luzes. Para que esse tanto de luz? Para que apagar a luz na hora do louvor? Isso não é de Deus. Nós não temos que agradar aos homens. Só que pessoas que falam isso, ou estão apenas repetindo o que ouviram de outros, que ouviram de outros, que ouviram de outros, que ouviu de alguém que não leu a Bíblia direito. Você está comigo aqui, irmão? Se você olhar para o contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo está falando sobre a pregação do Evangelho. Basicamente o que Paulo está dizendo é: olha, eu não vou pregar o Evangelho para agradar a ninguém. Eu não prego para agradar ao ego dos homens, eu prego para agradar a Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Mas, com relação aos métodos para transmitir a verdade imutável da palavra, veja só o que Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23, na versão A Mensagem. Está comigo aqui, irmão?
Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente. Religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei das realidades deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem do Evangelho. O que Paulo está mostrando aqui? Que a verdade da palavra de Deus é imutável, mas o modo como essa verdade é transmitida pode e deve ser mudado de acordo com o contexto geográfico, de acordo com o contexto histórico e até mesmo de acordo com a faixa etária. A Coca-Cola todos os anos muda o seu rótulo, mas o conteúdo continua o mesmo. Todos os anos. Porque o que não pode mudar é a missão da igreja. O que não pode mudar são os princípios da palavra. O que não pode ser negociado é a verdade. Mas nós temos que ser inteligentes com relação à transmissão da verdade. Jesus fazia isso muito bem, mas muitas das vezes, por nós não prestarmos atenção nas palavras de Jesus e não olharmos para como Jesus fazia isso, nós nos perdemos da transmissão do Evangelho. Não somos eficientes no chamado do Senhor, simplesmente porque não estamos atentos à voz do Espírito Santo através da palavra de Cristo. Jesus, quando estava no meio dos pescadores, ele falava que o reino dos céus era como uma grande rede de pesca. Jesus, quando estava no meio de fazendeiros, ele falava que o reino dos céus e a palavra de Deus é como uma semente que é lançada na terra. Jesus transmitia as verdades do Evangelho de acordo com os ouvintes que estavam o ouvindo. Jesus falava de acordo com seus ouvintes, de maneira que eles poderiam entender. A verdade era a mesma, mas a maneira de transmitir a verdade mudava de acordo com a região, de acordo com aqueles que estavam ouvindo. A verdade não muda, mas a forma como eu transmito a verdade pode e deve mudar. Existem 3 regras básicas de comunicação. Antes de comunicar qualquer coisa, eu preciso saber para quem eu estou falando. Eu preciso saber quando eu vou falar. E eu preciso também saber, além de quem estará me ouvindo e quando eu vou falar, como eu vou falar. São 3 princípios básicos de comunicação que qualquer bom comunicador deve saber. Eu não posso transmitir uma mensagem para adolescente da mesma forma que eu transmito para pessoas adultas com filhos que já estão na faculdade. A verdade é a mesma, mas a maneira que eu transmito a verdade pode e deve ser mudada. Irmão, entenda uma coisa: se nós estamos no Natal e o mundo inteiro está declarando que o menino Jesus está fazendo aniversário, por que então a igreja não se levanta para festejar esse dia e declarar ao mundo que esse menino nasceu? Mas ele cresceu também, tornou-se um homem perfeito, aprovado por Deus, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia, e todo aquele que nele crê, não vai perecer no inferno, mas terá uma vida eterna com ele. Por que nós não aproveitamos essa oportunidade para pregar essa mensagem? Está tudo muito mais fácil, as pessoas estão muito mais suscetíveis a serem evangelizadas. Nós estamos na melhor época do ano para proclamar o nome do nosso Rei Jesus. Entenda isso, meu irmão. O problema não é o mundo entrar na igreja, mas é a igreja não entrar no mundo. Ou você acha que as pessoas que vão chegar para a igreja vão vir da onde? Não. Vamos conversar aqui.
As pessoas que vão entrar para a igreja, que vão chegar para a igreja, vão vir da onde? De Nárnia? Do País das Maravilhas, Wesley? As pessoas vão vir da onde? Do mundo. O que a gente faz então? Coloca umas luzes legais. Toca um som maneiro. Veste uma roupinha legal. Para quê? Tudo. Coloca um ar-condicionado. Faz um estacionamento. Cria um departamento infantil para cuidar das crianças que chegam. Coloca um som legal, uma mídia maneira, instrumentos musicais. Para quê? Algumas heresias aparecem na hora da mensagem. Tudo isso para quê? Para que as pessoas venham. Quando elas vêm, o que acontece? A verdade é proclamada. Você não percebe, eu posso muito bem subir aqui em cima e pregar a palavra de Deus, a sacrossanta palavra de Deus. Simplesmente falar uma linguagem que você não entende. Assim que adianta? O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você entende. Eu vou até tomar um café depois dessa. Eu fico muito feliz quando a igreja começa a chegar para o culto na hora da pregação. Sejam bem-vindos em nosso meio, nós estamos aqui no culto das 5 horas da tarde. Você não percebe, e nem quem vem aqui visitar percebe, mas a gente vai contando piada, conta uma piada aqui, ri ali e tudo mais, e sem ele perceber a verdade está entrando. Sem ele perceber, a verdade está pegando. Sem ele perceber, a verdade está entrando. Sem ele perceber, ele está sendo transformado. Sem ele perceber, o arrependimento está chegando. Sem ele perceber, o Espírito Santo está fazendo a obra. Eu não sei se você sabe, mas no meu teste vocacional, deu comunicador. Olha, que novidade. O Espírito do Senhor me ungiu para comunicar as boas novas do Evangelho. Então a gente precisa entender, meu irmão, que a missão da igreja é a mesma. Mas a forma como nós vamos cumprir essa missão, ela pode variar de acordo com o tempo, de acordo com a época. Por que eu conheço muitas igrejas que nos anos 90 foram potência e hoje não são mais? Por quê? Porque a mentalidade dos pastores permaneceu nos anos 90. Eu acho engraçado isso. E eu fico imaginando como é que Deus olha do seu trono para nós. Porque Deus, em Isaías 43, ele diz: eis que estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? Deus fala bem assim para o povo: vocês acham que eu só abro caminho no meio do mar, né? Mas eu abro caminho no meio do deserto também. É como se Deus estivesse falando: para de ficar apegado ao que eu já fiz no passado. Eu não fico apegado ao que eu já fiz no passado. Para com isso então vocês. Para com essa palhaçada. Sabe o que eu acho impressionante? Gilmar Gomes. Irmão Gilmar Gomes. Aí, ó, começou já de novo. Ó. Tem um negócio estranho ali naquele lugar ali. Sabe o que eu acho impressionante? Olha bem, olha para mim aqui. Olha para mim. O agente que levou Adão e Eva ao pecado foi um animal. Qual animal? Fala comigo, serpente. Serpente que foi usada por Satanás, mas foi uma serpente. Se eu fosse Deus, eu falaria o seguinte: tudo agora que envolve a serpente é do capeta. Pronto, vamos determinar aqui, serpente é diabo. Só que Deus não faz isso. Lá no deserto, o povo no deserto começaram a murmurar contra Deus. Vieram serpentes e começaram a picá-los. Todo mundo começou a morrer.
Sabe o que Deus fez? Moisés, levanta uma serpente de bronze, e quem olhar para essa serpente de bronze será curado do veneno da serpente. Olha bem, no Éden uma serpente foi agente do pecado, no deserto uma serpente foi agente de cura. Aí sabe o que o povo fez? Idolatraram a serpente. Idolatraram. Aí teve que vir um rei e destruir aquela serpente. Aí sabe o que Jesus disse lá em João, no capítulo 3? Da mesma forma que Moisés levantou uma serpente lá no deserto, o Filho do Homem também será levantado neste tempo. Sabe o que Jesus está falando? A serpente que Moisés levantou no deserto curou as pessoas por um tempo, mas passou-se um tempo, elas morreram. Eu serei levantado, não apenas para curar, mas aquele que olhar para mim terá a vida eterna. Aquele que orar para mim jamais morrerá. Aí sabe o que Jesus disse em um dos seus ensinos? Sejam astutos como a serpente. Jesus está dizendo isso. Você se esqueceu que foi lá no Éden? Você não leu a parte do Éden lá, que a serpente veio e... Sabe por quê? É porque Deus não se apega a estereótipos. Deus não se apega, uma vez, foi por causa da serpente, agora nem olha mais para a serpente, acabou, serpente morreu para mim. Não. Sabe o que Jesus estava falando sobre ser astuto como uma serpente? É que uma serpente, antes dela tomar uma atitude, ela espera o momento certo. Uma serpente, ela age estrategicamente, ela não fica à mostra para todo mundo ver, ela sabe a hora certa de agir. A missão é a mesma, mas a forma de transmitir a mensagem pode variar. Então não se apegue ao modelo que você viu há 30 anos atrás. Para com esse negócio. A revelação chegou. A revelação chegou neste lugar. Então pare de se apegar a estereótipos do passado e comece a se apegar na mensagem do Evangelho, que é a mesma ontem, que é a mesma hoje, que é a mesma eternamente. Isso não muda. Isso não muda, porque há 30 anos atrás não podia uma distorção na igreja, agora você acha que porque tem uma distorção na igreja é pecado? Para com esse negócio. Porque o seu modelo de pastor é velhinho, de cabeça branca, você olha para um pastor jovem e fala bem assim, esse cara não tem nada para me ensinar. Para com esse negócio. Obrigado, irmã Nasci. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou onde? Ide por todo mundo. Jesus falou o que? Pregai o evangelho, mas ele não disse o como. Isso significa que eu posso pregar cantando, eu posso pregar dançando, eu posso pregar fazendo libras, eu posso pregar servindo, não importa onde eu esteja, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa onde eu esteja, não importa o como, mas o que importa é que o evangelho seja pregado e que a mensagem seja falada. Então o problema não é o mundo entrar na igreja, é a igreja não estar fazendo a diferença no mundo. Esse é o problema. O cristianismo passou por muitas perseguições nos seus primeiros anos. Os cristãos eram mortos de maneira aterrorizante. Para vocês terem uma ideia, nas ruas de Roma, os cristãos eram pendurados em postes e eram incendiados para serem usados como luz
para iluminar as ruas de Roma. Os primeiros anos do cristianismo não foram fáceis naquela região. O Império Romano dominava tudo. E o cristianismo começou a ser uma ameaça para o império, porque o imperador se autodenominava um Deus. E os cristãos diziam que já existia um Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. E por isso sofriam duras retaliações por causa disso. O que o imperador ordenava virava lei e ponto. Só que depois de mais de 200 anos de perseguição, o imperador, chamado Constantino, após uma visão, entregou a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso causou muitas mudanças na época. Mudanças que são vividas até hoje nos nossos dias. Por exemplo, o domingo foi instituído como dia do Senhor. Era o dia que os cristãos separariam na sua semana para cultuar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que vai fazer segundo ano no seminário, se prepare que você vai aprender muito mais disso na matéria História da Igreja. Outra mudança ocorreu no dia 25 de dezembro. Presta atenção aqui. Outra mudança ocorreu no dia 25 de dezembro. Nesse dia, os pagãos festejavam o nascimento do sol invencível. Era uma homenagem a um deus romano. Então, o dia 25 de dezembro era comemorado o nascimento do sol invencível. Lembra que o que o imperador falava virava lei. Então, Constantino, certa vez lendo as Escrituras, provavelmente leu Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Constantino leu Malaquias 4, 2 e falou bem assim: opa! Eu sei quem é esse sol invencível, eu sei quem é ele, e ele tem um nome, o nome dele é Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é aquele que venceu a morte, ele é o verdadeiro sol invencível. O nome dele é Jesus. Por isso que Constantino falou: vamos parar com essa palhaçada de o nascimento do sol invencível. Dia 25 agora, nós vamos comemorar o nascimento do verdadeiro sol invencível. Vamos comemorar o nascimento de Jesus nessa data. Não é só unção, é cultura. Nós celebramos sim esse dia. Celebramos por muitos outros motivos. Celebramos esse dia também, não só por causa desse significado extraordinário, que levou o dia 25 a ser o dia comemorado como o nascimento de Jesus. Mas entenda uma coisa: ele não é apenas o sol invencível. Ele não é apenas aquele que venceu a morte. O nascimento de Jesus mexeu com o céu e mexeu com a terra também. Os céus e a terra festejaram o nascimento de Jesus. Olha o que os anjos disseram. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Os anjos proclamaram que ele era o Filho do Altíssimo, o Rei eterno. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo do Senhor disse: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos também disseram em Mateus 1, 23:
A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A primeira cantata de Natal foi feita pelos anjos do céu. Lucas 2, versículo 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quais Ele concede o seu favor. O nascimento de Jesus não só dividiu a história da humanidade, o nascimento de Jesus não só mudou a história da civilização, não foi simplesmente o dia em que o nosso destino eterno começou a ser mudado, mas os anjos do céu celebraram esse dia, o céu se moveu nesse dia, mas a terra também se moveu nesse dia. As palavras do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isabel, a mãe de João Batista, disse para Maria, quando recebeu a visita da mãe de Jesus, ela disse: mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Jesus ainda estava na barriga de Maria. Os magos, que eram os astrólogos, os estudiosos das estrelas na época, disseram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, disse quando viu Jesus, Simeão tomou nos braços o Senhor Jesus, aquele bebê, mas ele já considerava o seu Senhor. Me diz uma coisa, imagine isso, com o que você falaria se você olhasse para um bebê e vários homens se curvando diante dele e o adorando? Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele nasceu. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O único que ficou incomodado com o nascimento de Jesus foi Herodes, que tipifica o diabo. Ele foi o único que ficou incomodado com o nascimento de Jesus. Por isso que ele vem com essas mentiras esfarrapadas dele, dizendo para você que é pecado comemorar o Natal como o nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu nessa data. Sério mesmo? Sério mesmo? O que diferencia a nossa vida não é a data que ele nasceu, mas foi o fato dele ter nascido. Se Constantino olhou para uma data que era declarada como o nascimento do Sol invencível, e olhou e disse: não, eu sei quem é esse Sol invencível. E ao invés de nós ficarmos cultuando e comemorando o nascimento de quem não existe, vamos comemorar nesse dia o nascimento do verdadeiro Sol invencível, do Sol da justiça, Jesus Cristo, aquele que nasceu, mas cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está vivo, assentado à destra do Pai. O único que ficou incomodado com o nascimento de Jesus foi o diabo. O nascimento de Jesus foi o primeiro tema da pregação das boas novas. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte:
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, não são só para alguns, não são só para uns que são preferidos, são para todo o povo. E quais são essas mensagens de boas novas? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Logo após receberem essa mensagem da parte do anjo de Deus, esses pastores começaram apressadamente a anunciar o que havia acontecido. Esses pastores tornaram-se pregadores do nascimento do Senhor Jesus. Sabe qual era a reação das pessoas ao ouvirem que Jesus tinha nascido? Lucas 2, versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. Isso é lindo demais. Eu não sei se isso mexe com o seu coração, mas isso mexe demais com o meu coração. Deus usou coisas naturais para apontar para Jesus. Uma estrela no céu serviu de guia para os magos. Mateus 2,9 diz: no caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Panos e uma manjedoura serviram de sinal para os pastores encontrarem Jesus. Lucas 2,7 diz: então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Lucas 2,12 diz: isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus usou coisas naturais para apontar para Jesus. Deus usou coisas naturais para apontar para Jesus. Deus usou coisas naturais para apontar para Jesus. Por isso que hoje também nós podemos usar coisas naturais para apontar para Jesus e para a sua obra. Nós podemos usar, por exemplo, a árvore de Natal. Geralmente, a árvore de Natal normalmente é feita o quê? De pinheiro. E o pinheiro é o tipo de árvore que fica verde o ano todo. O ano todo. O pessoal pode colocar a árvore de Natal aqui? Põe na tela. Põe na tela. Houve um erro de bastidores. O pinheiro é um tipo de árvore que fica verde o ano todo. Suporta o frio e suporta o calor. O pinheiro representa a vida cristã, que tem que ser perseverante, que tem que se manter firme, independente das circunstâncias. No Natal também nós trocamos presentes. A Bíblia diz que os magos deram presentes a Jesus. Através dos presentes que nós trocamos uns com os outros, nós lembramos que Deus nos deu o maior presente que poderíamos receber: Jesus.
Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Na árvore de Natal nós colocamos uma estrela, que representa a estrela que guiou os magos até onde estava Jesus. No Natal nós temos a cantata, que representa os anjos cantando na terra, celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Nós temos também a ceia no Natal, que representa a comunhão que temos com Deus e uns com os outros, por causa de Cristo Jesus. No Natal nós temos luzes, que representa a luz que veio ao mundo, Jesus. No Natal também nós temos as guirlandas. As guirlandas, coloca lá. As guirlandas representam o amor de Deus por nós, que não tem início e nem fim. Se você quer aplaudir Jesus, você pode aplaudir. O nascimento de Jesus mudou a minha história. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta que nos leva para a vida eterna. Estávamos separados de Deus, mas por sua causa hoje somos casa de Deus. Éramos filhos da ira de Deus, mas por sua causa hoje somos filhos de Deus. Estávamos destinados ao inferno, mas por sua causa temos a esperança de um futuro glorioso, que em breve se manifestará. Tudo isso e muito mais, porque um dia Ele nasceu, cresceu, não pecou, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive não só no céu, mas dentro de nós, por meio da pessoa do Espírito Santo. Ele nos deu a possibilidade de ter mais do que uma vida melhor, mas uma nova vida, uma vida em abundância. Por isso tudo que somos e tudo que temos deve ser entregue a Ele. Como Mateus 2:10 diz: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso que tudo que temos, tudo que somos, devemos entregar a Ele. Como a tia Prislene ensinou para o seu filho, o melhor presente que nós podemos dar a Jesus é o nosso coração. Lembrarmos dessa época e celebrarmos também essa época, que é o dia que nós escolhemos para celebrar o nascimento daquele que mudou a história da nossa vida. E não nos esquecermos de que tudo que temos e tudo que somos deve ser entregue a Ele. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Como disse o anjo, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Oh. Resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem ensinou. No palco do amor,
Declare isso nessa noite. Tudo que Ele fez foi obedecer. Oh! Que Deus escreveu. E quando a minha história parecia Oh, meu Deus! chegando ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Ele é aquele. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a sua história. Jesus, O plano. perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus é aquele que muda a nossa história. Jesus é aquele que transforma a nossa história. Uma vez que o encontramos, nunca mais seremos os mesmos. Ele nasceu não só para mudar a minha história, mas para mudar a sua história também. E se tem alguém aqui nessa noite que deseja dizer sim para o Senhor Jesus, eu quero que você faça um sinal com as suas mãos onde você estiver. Se há alguém aqui nessa noite que deseja dizer sim para o Senhor Jesus, eu quero que você faça um sinal com as suas mãos onde você estiver. Se você que está nos assistindo online nesse momento, você sabe que essa palavra foi para você. Jesus nasceu para mudar a sua história também. Se você nessa noite deseja dizer sim para o Senhor Jesus, o plano perfeito de Deus, digite aí no chat: sim, eu aceito. Nós temos uma equipe preparada para orar por você, para atender você, e nós queremos cuidar de você. Jesus é o plano perfeito. Nós estamos na semana do Natal. Os mitos foram quebrados nessa noite. Todo engano que foi lançado sobre você foi quebrado hoje. E você, como um filho de Deus, como aquele que teve a sua história mudada por Jesus, vai celebrar sim o dia do Natal, vai comemorar sim o dia do Natal, o dia em que o seu Senhor, o dia em que aquele que mudou a sua história nasceu nessa terra. Ele é o plano perfeito de Deus. Por isso nós vamos declarar mais uma vez: Jesus, o plano perfeito. Jesus.